A transição energética justa já faz parte da sua vida. Nesse passeio movido a gasolina carbono neutro, no gás mais limpo do seu fogão. E no diesel mais sustentável que chega para cada vez mais gente. Com produtos que geram menos emissões, a Petrobras é líder na transição energética justa. E isso é bom para todo mundo. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Estamos prontos. Somos pioneiros e os melhores no Brasil na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de petróleo e gás. Temos as pessoas certas, experiência nacional e internacional. Somos líderes na transformação do onshore brasileiro. O que nos trouxe até aqui são as forças que nos impulsionam para irmos além. Estamos prontos para o que vem a seguir. PetroRecôncavo, prontos para o futuro. Direto da Bahia Oil & Gas Energy, o Estúdio Eixo está aqui para conversar agora com a Aline Rovati, que é gerente de marketing de produto da Iveco, para falar um pouquinho, né, Aline, sobre descarbonização do setor de transporte, que eu acho que é uma avenida de crescimento da demanda do gás muito importante hoje, né? E para começar a conversa, acho que eu queria entender um pouquinho esse movimento da Iveco de entrar nesse mercado de gás, né? Vem 2022, acho que é a primeira iniciativa, 3 anos já aí. Que saldo de mercado vocês têm já diagnosticado aí? Obrigada pela pergunta, André. E antes de falar sobre a nossa região, e você tem razão, a gente vem desbravando basicamente desde 2022 esse mercado brasileiro, mas na América Latina já vendemos mais de 2.000 veículos e no mundo mais de 50 mil veículos. O Brasil entrou depois, né? Entrou tarde. Exato, então a mensagem aqui é que, de fato, a Iveco tem bastante experiência em veículos a gás e traz toda a segurança que o nosso mercado precisa e pergunta. Beleza. Então, e quais são hoje os principais... É um mercado que a gente vê voluntariamente, né? Mercado voluntário começando a se desenhar no Brasil nos últimos anos, mas por que ainda não engrenou de fato, assim, ganhou escala, né? Quais são os desafios que a gente ainda tem para destravar quando a gente fala de uso de gás de transporte pesado? Claro. Em termos de produto, a gente vem evoluindo. Então, a gente conseguiu, por exemplo, algumas melhorias que são importantes e ouvindo os frotistas a gente melhorou, como a autonomia, por exemplo, tem melhorado muito. O tempo de abastecimento sempre foi muito pensado de forma a não ter nenhum inconveniente para o transportador. Mas a gente entende que a distribuição de gás ela ainda precisa continuar. É um caminho que está sendo perseguido, a gente vê muita movimentação, mas a gente ainda precisa ter o gás de maneira mais uniforme por todo o país. Nosso Brasil é um continente, mas mesmo assim, se a gente de fato quiser aumentar o número de veículos movidos a gás, a gente precisa dessa distribuição. Tem uma incompatibilidade aí, né? Porque a gente tem uma malha de gasodutos muito restrita ao litoral do Brasil. Exato. E uma demanda muito forte no centro-oeste, né? No interior. Exato, né? Exato. E mesmo com um aumento de autonomia, com veículos podendo chegar até talvez 750 quilômetros, mesmo assim a gente sabe que a gente precisa da segurança de ter o posto de abastecimento. E muito importante que ele tenha um bico de alta pressão também para que esse abastecimento seja feito de forma no tempo correto que precisamos ter durante o transporte. Então, esse é um desafio ainda. Legal, você citou a questão das distribuidoras, né? A Iveco, ela recentemente até fechou uma parceria ali, um entendimento com a Gasmig de Minas, né? Vocês têm buscado, de fato, essa aproximação com outras distribuidoras, pensar de uma forma conjunta essa distribuição da malha, né, para o interior? Sem dúvida, e prova disso é estarmos aqui. Temos conversas e discussões com muitos parceiros, sempre com o objetivo de tentar entender o que é preciso e também fazermos a nossa parte, né? Porque a gente entende que é muito importante. Nós temos que estar todos juntos. De que adianta termos o caminhão se não temos o gás ou vice-versa? A gente entende que na Iveco que não existe, na verdade, uma só solução. Então, não existe dizer que é só o veículo a gás que vai ser o futuro, mas para veículos pesados, pela natureza do nosso país, é uma solução muito viável. E do ponto de vista econômico também. O preço do gás já é mais, assim, já torna viável em relação ao diesel? Torna muito viável. É possível obter dentro do TCO, que é o custo total de operação,
uma redução de em torno de 20%. Quando um produtor de biometano faz esse transporte, ou seja, produz sua própria molécula, chega a 30% de economia em comparação ao diesel. Então, é um produto que descarboniza, é ecológico e é mais barato. Então, não tem por que não querer movimentar a sua frota com esse produto. A gente entende que é muito interessante. A gente está falando sobre a limitação da infraestrutura ainda de abastecimento, né? Mas tem algum aspecto que ainda traga insegurança para o comprador na hora de optar pela essa conversão, para substituição, melhor dizendo, né, para gás? Ainda temos perguntas sobre segurança e acho que é importante que essas perguntas sejam feitas, porque pode ser que por vezes as pessoas pensem que, puxa, o gás é algo perigoso. E, na verdade, se feito com seriedade, com experiência, não é. Os veículos possuem válvulas de segurança e mecanismos que, numa eventual mudança de pressão, por exemplo, não tem problema nenhum, ele dispensa o gás e sabemos que como ele é mais leve que o ar, ele sobe. Enfim, é um produto muito seguro, a gente sabe disso. Mas ainda existem perguntas nesse sentido. E toda vez que a gente está num novo mercado, é natural que os grandes frotistas, pelo menos, perguntem, puxa, como que eu vou vender o meu veículo depois? Eu vou ter um veículo, a revenda, né? Uma revenda? Como que vai ser isso? Né? E são perguntas que a gente, do ponto de vista de fábrica, a gente produz o veículo para durar muito, para que realmente ele tenha uma sobrevida, enfim, que o frotista possa repassar, por vezes, esse veículo. Mas são perguntas que ainda... em números exatos, ninguém, na verdade, pode responder e a gente ouve esse tipo de questão. Mas isso vai sanar à medida que o mercado evolua, que passamos a vender mais e que essa roda gire, aí eu acho que, naturalmente, essas perguntas serão positivamente respondidas. Agora, nessa estratégia de descarbonização das empresas, muitas vezes elas olham para a substituição do diesel como uma necessidade, mas tem outras opções, né? Veículo elétrico, o biocombustível mesmo. Como é que o gás se situa nessa competição? Eles atacam os mesmos nichos de mercado ou são coisas complementares? O que é exatamente... como é que é essa relação de competição, né, com os outros energéticos? Na Iveco nós vemos como complementares, porque nós procuramos respeitar a natureza de cada situação. Por exemplo, nós temos veículos leves, comerciais leves. Nesse caso, nós temos já disponível para o mercado brasileiro veículos elétricos. Porque sabemos que eles ficam na cidade, e na cidade é possível a carga elétrica sem maiores problemas. Né? Existe já essa malha mais desenvolvida. Quando se trata de um veículo de uma distância maior, como é o caso dos semipesados e dos pesados, é mais difícil esse abastecimento elétrico, o veículo elétrico se torna mais pesado, também uma série de outros empecilhos. E pela natureza do Brasil, com abundância de gás, com abundância de possibilidade de produção de biometano, a gente entende que é uma ótima solução. Então são complementares. Mas no mundo, na Iveco, ela tem, por exemplo, veículos elétricos pesados, já disponível para venda na Europa. À medida que isso se amadurecer no Brasil e for uma necessidade, sem sombra de dúvidas, a gente já tem a tecnologia só implantar e adaptar aqui. Temos, por exemplo, também o hidrogênio na Europa. Aqui também, se um dia for viável, né? Se tiver um potencial, sim, da mesma maneira podemos introduzir. Mas ainda não vimos isso como crucial nesse momento. Agora, no início da conversa, você estava falando justamente que a experiência da Iveco, ela já é... enfim, a longo prazo, já, a longo tempo, né, na Europa, em outros mercados, com gás. O que, por exemplo, essa atuação fora do... o que o Brasil pode beber de experiência, de lição, assim, trazida da Europa, para essa substituição de frota diesel por gás? Eu acho que, de fato, acreditar nesse produto, acreditar que ele é seguro, ele traz uma viabilidade econômica, ele traz um conforto maior. Exemplo, na Europa se utiliza muito veículo a gás para coleta seletiva, para coleta de lixo. Por quê? Porque ele é um produto silencioso, ele pode operar à noite nas cidades sem trazer nenhum transtorno. Então, beber dessa fonte mesmo, de acreditar no produto e entender que é um produto muito bom, né? É um produto que, ao longo do tempo, também se desenvolveu
Os motores hoje são super potentes, eles não perdem nada em dirigibilidade. A autonomia tem melhorado muito, como eu disse, o tempo de abastecimento, a segurança sempre foi uma questão muito importante. Qual é a relação de autonomia, desculpa, qual é a relação de autonomia hoje do gás, do diesel, por exemplo, que é o combustível direto ali, comparativamente, assim, pra ter uma noção? Então, do diesel depende muito da disponibilidade dos tanques de combustível. Sim. E tem diferentes opções, mas giram em torno também de 700 quilômetros, então o gás, na verdade, não perde nada. O que acontece é que o diesel, é importante você ter uma grande autonomia para garantir um primeiro abastecimento com o menor preço possível. Muitas vezes o operador pede isso, mas sempre encontra-se ponto de combustível no caminho. Já o gás, esse planejamento precisa ser melhor pensado, porque pode não haver disponibilidade. E é nisso que a gente precisa juntos trabalhar, para garantir que existam pontos de abastecimento. Então falta, de certa forma, uma política para pensar nisso. Também, eu acho que incentivaria muito se houvesse uma política mais regulatória e também que trouxesse benefícios, por que não? Tendo em vista que é um produto que o Brasil pode produzir e faz tão bem para o transporte, por que não? A gente está discutindo justamente agora o mandato do biometano, né, da Lei do Combustível Futuro, para valer a partir de 26, né? O biometano pode ser esse fato para destravar, enfim, dar um impulso para esse mercado de caminhões a gás? Ele vem muito bem. A gente sabe que o Brasil tem um grande potencial de produção de biometano e em torno de 3% só desse potencial de fato vira biometano. E eu acho que ele pode sim, se a gente usar melhor o potencial que a gente tem, sem dúvida. Todos os produtos podem ser abastecidos com gás natural ou com biometano ou a mistura em qualquer proporção deles. Então, quanto a isso, nós estamos muito seguros. Evidentemente que com o biometano ele se torna ainda mais verde, né? Os números são muito melhores na descarbonização, enfim. Mas pode ser também abastecido com gás natural. Ótimo. Conversamos aqui com a Aline Hrovat, que é gerente de marketing de produto da Iveco. Te agradeço muito aí. Obrigada, André. Obrigada. E fica ligado nas nossas redes sociais, no canal da Agência Eixos no YouTube, porque tem mais cobertura da Bahia Oil & Gas Energy vindo aí. Um abraço.